Olá pessoal, aqui é o Newton da CPA Informações Empresariais. Bem, vamos dar sequência à nossa série de vídeos e nós continuamos falando a respeito da reforma da Previdência. A reforma previdenciária, como nós sabemos, está rodando lá na Câmara dos Deputados, lá na Comissão de Constituição e Justiça. Tem lá uma discussão enorme entre situação, entre oposição e assim por diante, né? Bom, numa reunião de ontem, né, havia uma reunião ontem e a tentativa era que houvesse a votação do relatório feito pelo deputado Marcelo Freitas a respeito da constitucionalidade da PEC número 6. Bom, os ânimos estavam meio todo mundo apressado ou todo mundo tentando obstruir, enfim, não estava muito legal e tal. Então o que aconteceu? Chegou um determinado momento que o presidente da comissão, né, que é o Felipe Franceschini, ele falou, olha, vamos interromper aqui. Era 14 horas de ontem. Ele falou, vamos parar por aqui, não tem condição de prosseguir, etc. Tal. Está havendo reuniões entre os líderes aí para fazer algum acordo, etc. Então vamos interromper a reunião agora e a gente vai voltar na próxima terça-feira, no dia 23, da tarde, e nós vamos continuar essa discussão, né? Muito bem, então, e essa interrupção, é interessante lembrar que ela ocorreu logo após o relator da comissão, que é o Marcelo Freitas, ele reconheceu, inclusive lá no microfone está gravado, que ele pretende alterar algumas partes do seu relatório, né, para atender vários requerimentos, várias posições. Muito bem, o que eu fiz aqui? Nós pegamos 10 pontos que estão causando polêmicas entre uma parte e outra, são 10, claro, tem mais, né? Tem outros pontos aqui, mas eu digo os 10 principais pontos que estão causando polêmicas e listamos aí e vamos discutir um a um, juntamente com a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes daqui da CPA. Bom, o primeiro ponto que a gente vai falar, que é um ponto bem polêmico, que a gente já falou aqui no vídeo anterior, é o BPC, que é o benefício da prestação continuada, que tem a alteração da idade e a redução do valor da Previdência. Muito bem, como já falamos anteriormente, o BPC, ele é um valor que é pago mensalmente para o idoso que tem mais de 60, já tem 65 anos, ou senão para o deficiente físico ou mental. Mas que, tanto num caso quanto no outro, esteja em condições de miserabilidade. Como já vimos anteriormente, miserabilidade, isto é, o miserável, é aquele que recebe mensalmente, de outras fontes, no máximo um quarto do salário mínimo, algo em torno de 280 por mês, né? Então, essas duas situações é que permitem o pagamento do BPC. Só que o projeto, a PEC número 6, quer mexer nisso. Primeiro alterando a idade, né? Alterando, dizendo uma parte é 60, outra parte é 70 anos, alterando a idade, né? E em alguns casos também reduzindo o valor. Essas pessoas recebem um salário mínimo por mês, mas existe lá no meio uma determinação que nos primeiros 10 anos receberia apenas R$ 400 por mês, reduzindo. É isto que está causando uma polêmica enorme. Esse é o ponto 1. O ponto número 2 é a atividade rural, o aumento da idade mínima e o tempo de contribuição. A atividade rural nós sabemos que é uma atividade muito problemática, trabalha no campo, não tem muito preparo, etc. E a lei, ela também dá aí uma contribuição mensal para quem provar essa atividade rural por um determinado tempo, né? Então tem isso, tem uma idade mínima também. O que a PEC 6 está querendo fazer? Primeiro, aumentar a idade mínima, quer dizer, para recolher não é tanto, tem que ser mais do que isso, né? Hoje é 60 anos, vai passar para 60, 65 anos, homem e mulher. E também para colocar um tempo de contribuição, quer dizer, a atividade rural tem que provar que contribuiu 15 anos.
a PEC está querendo que tem que aprovar 20 anos de contribuições, né? Então, isso é um grande problema, está causando muita polêmica e muita discussão, porque atingir a camada mais pobre do país, né? Vamos lá? O terceiro ponto é a idade mínima. A idade mínima deveria ser diferenciada por região do país. Essa questão da idade mínima, inclusive tem havido alguma interferência do presidente da República, o Jair Bolsonaro, porque ele fala, o projeto fala em 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Quer dizer, hoje não existe idade mínima, tem o tempo de contribuição, mas com a PEC, não. Além do tempo de contribuição, você tem que ter aí a idade mínima, 65 para homem, 62 para a mulher. Acontece que, por exemplo, o presidente entendeu, não, deveria ser 60 para a mulher. Houve uma época que ele falou que deveria ser 58 e o homem não deveria ser 65. Enfim, tem uma região muito conturbada aí. Mas, deixando de lado essa polêmica, na PEC está escrito que é 65 para homem e 62 para a mulher. E aí os deputados estão falando o seguinte, olha, essa história de idade, o Brasil é um país continental, nós temos a parte sul aí, que é tudo bem e tal, depois nós temos o norte e nordeste, que tem muita, subdesenvolvimento, então deveria ter uma idade diferenciada, né? Mas, enfim, isso está lá no projeto, está na proposta e, pelo menos por enquanto, está sendo mantido, mas que está dando muita discussão, sem dúvida nenhuma. O quarto ponto são os ministros do Supremo Tribunal Federal e a mudança na idade da aposentadoria compulsória. Vejam bem, existe uma disposição na legislação dizendo que a idade mínima compulsória, obrigatória, quer dizer, a pessoa tem que parar, é de 75 anos. Só que na PEC está escrito lá que a idade mínima compulsória seria 70 anos. Muito bem, então teria que aposentar com 70 e não com 75, obrigatoriamente, porque é compulsório. O problema político que está existindo é o seguinte, o pessoal está achando que essa idade está sendo rebaixada de 75 para 70, porque obrigaria, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal se aposentarem compulsoriamente. E se aposentarem, seriam 4 vagas no STF. Você sabe que são 11 ministros. 4 vagas dos ônibus. Então, essas 4 vagas, dizem, a intenção seria que o presidente nomeasse essas 4 vagas. Quer dizer, aquela história de, 4 ministros fui eu que nomeei e tal. Enfim, tem uma questão política envolvida aí. E isso está dando muita polêmica. O quinto ponto são as garantias de que somente o executivo pode propor mudanças na Previdência. Muito bom. Essa determinação da polêmica também, né, porque há um ponto lá que diz que as mudanças na legislação da Previdência Social, elas só poderiam ser feitas pelo Poder Executivo, sob a proposta do Poder Executivo, né? Claro que isso, no entender dos parlamentares, rouba poder do legislativo, né? Diminui as suas prerrogativas legais e estão batalhando, não pode, não pode e tal. Esse também é um ponto muito conturbado e está sendo discutido aí. O próximo ponto é o FGTS. O fim da multa de 40% quando o trabalhador aposentado é demitido. Essa aí pode ser muito interessante. Por exemplo, a pessoa vai e aposenta. E é muito comum que não vai viver só de aposentadoria, que é muito baixinha, e continua trabalhando. A proposta na PEC é que aquele idoso aposentado que continua trabalhando, se ele for demitido, a empresa não precisa pagar a multa de 40%. Essa é o que está na PEC. E além disso, ainda a empresa não tem que pagar o fundo de garantia do aposentado. Então, essas duas medidas, elas têm sido muito combatidas pela oposição, né? Mas o argumento do governo é o seguinte, não, é que a gente fazendo isso, a gente amplia a possibilidade de aumentar o número de empregos para os idosos. Tem muito idoso aí
que não conseguem arrumar emprego. Esse seria um motivo para isso. Enfim, isso é um ponto muito polêmico que está sendo discutido. O próximo ponto é o abono salarial. Restrição de pagamento apenas para quem recebe um salário mínimo. Muito bem, nós temos aquela história do abono do PIS, né? Abono do PIS, abono anual, que hoje é pago para quem recebe até um salário mínimo. Para quem recebe um. A lei está querendo falar, não, vai ser pago só para quem recebe 2 salários mínimos, quer dizer, vai reduzir o número de beneficiários. Também isso está dando muita polêmica. O 8º ponto é a proibição de leis ou decisões judiciais que possam ampliar ou estender benefícios ligados à Seguridade Social, se não houver previsão de fonte de custeio, por exemplo, os remédios. Aí é um problema muito sério, né? Porque, veja bem, existem decisões judiciais que obrigam a Previdência a pagar determinadas coisas, como, por exemplo, os remédios, né? Aqueles remédios de alto custo, entra na justiça e as decisões sempre beneficiam a pessoa tal. O que está sendo proposto lá na PEC? Está sendo proposto que proíbe decisões que ampliem esses benefícios, que mande comprar remédios, por exemplo, se não tiver fonte de custeio. Se não tiver fonte de custeio, não, né? Então, é um problema social muito grave, porque tem pessoas que já usam esse remédio sempre, né? Então, Então, isso é uma polêmica muito grande que está indo aí na discussão da PEC. O penúltimo ponto é a desconstitucionalização, que é tirar a regra da Constituição e remetê-las à lei complementar. Na realidade, a PEC está querendo fazer em vários pontos, né? Está querendo trazer isso da Constituição para a lei complementar. Isto é, o direito fica na Constituição, mas a regulamentação vai para a lei complementar. Então, todo mundo está dizendo que isso vai fragilizar o direito do trabalhador, etc., porque sai da Constituição, vai para a lei complementar. Uma lei complementar é muito fácil de aprovar, né? Então, isso é um ponto também bastante discutível. E o último ponto é a capitalização. O regime não está suficientemente claro e faltam alguns cálculos atuariais. Bom, a discussão sobre capitalização já rodou muito e vai rodar muito ainda, mas ontem, por exemplo, uma entrevista do ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele reafirmou, não, nós temos que fazer a capitalização, precisa fazer e assim por diante, né? O problema é que hoje nós temos o regime de repartição, todo mundo para um fundo, depois divide, e ele quer pôr um regime, a PEC, né? Quer fazer um regime de capitalização, isto é, a contribuição de cada um fica em nome dele, como no fundo de garantia, né? Fica numa conta em nome dele, ele vai sacar quando tiver condições pela lei, né? Então, uma das alegações do parlamentares da oposição é que não está muito explicado isso aí, como é que vai funcionar, né? Na discussão ontem, por exemplo, falaram que essa capitalização só é empregada em 30 países do mundo, 30. Temos mais de 200 países, mas só 30 países, e desses 30, metade está dando problema, né? Então, essa é uma briga terrível que nós vamos verificar na semana que vem, não é mesmo, Júlia? Isso aí. Bom, pessoal, a nova reunião ela foi marcada para o próximo dia 23, terça-feira, às 2h30, quando o presidente tentará colocar a proposta em votação. Muito bem. Ontem ele fez todo o possível para tentar colocar em votação a proposta, não houve condições, né? Tanto que interrompeu, mas ele já falou, olha, na próxima terça-feira nós vamos colocar essa proposta em votação, tal. Lembrando que essa votação aí é o relatório do Marcelo Freitas que tem a admissibilidade constitucional dessa PEC, né? Então, se realmente a votação for aprovada, aprovar a admissibilidade, muito bem. Aí vai para a chamada comissão especial. A comissão especial, segundo o Rodrigo Maia, que é o nosso presidente da Câmara, está dizendo que ela vai ser instalada no dia 7 de maio. Né? Então, se na semana que vem for aprovado, ou qualquer data, no dia 7 de maio começa a comissão especial que vai analisar o mérito da PEC, que são 40 sessões. Muito bem, vamos acompanhar.
Bom, pessoal, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar vocês das nossas redes sociais. O site da CPA é netcpa.com.br e nas outras redes sociais, @netcpa. Também temos o blog da Reforma da Previdência, que é netcpa.com.br/RP2019. Acompanhe lá. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo, pessoal! Muito bem, na semana que vem nós estaremos acompanhando então o retorno aí, o recomeço aí dessas reuniões para ver o que acontece lá na Câmara dos Deputados. Muito obrigado.